A nossa história começa com um acidente de carro no meio do caos. Alguém estava se perguntando se deveria mesmo salvar a sua chefe. Esse alguém é Liu Bei, o nosso protagonista. Ele estava ali tentando fazer aquela reanimaçãozinha nela, mas no fundo nem sabia se realmente queria que a garota voltasse. Afinal, ela vivia colocando ele para fazer hora extra, basicamente trabalhando das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, quando ela abatesse as botas, talvez fosse o melhor para ele, né? Mesmo assim, o nosso herói tenta ajudá-la, rapaziada. Talvez na esperança de acumular um bom karma, fazer o bem sem olhar a quem. Ele chega bem perto, pronto para fazer uma respiração boca a boca, até que do nada, uma luz dourada desce dos céus e entra no corpo dela. Ele resmunga que se ela batesse as botas, ele nem saberia para quem cobraria os seus direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar o quão suaves e doces eram os cabelos dela, algo que ele nunca imaginou. De repente, uma mensagem do nada aparece, surpreendendo com sucesso a Imperatriz, e com isso ganhou uma habilidade de físico celestial e um escudo dourado, com 3 usos cada. E sem saber de onde veio aquela voz de sistema, Liu achava que estava alucinando por causa do excesso de trabalho. Coitado. A perna da chefe chega perto dele e ele pensa que levaria um chute, mas em vez disso ela o encara séria, dizendo que desrespeitar uma imperatriz traz punição divina. Ela então pressiona com força, deixando claro que ela não estava de gracinha com ele. Sem entender nada, Liu pergunta se estava preso em algum jogo maluco e ainda tenta explicar que só desmaiou porque bateu a cabeça. A chefe, que se chama Lin, se assusta ao perceber que não consegue usar mais a sua energia espiritual. Liu, todo quebrado, sugere que ela fosse direto para o hospital ou esperasse a ambulância, já que ele ainda precisava voltar ao trabalho, né? Coitado, vulgo CLT, né, rapaziada? E cansada, promete que não vai reclamar desde que ela pagasse um extra por tudo aquilo. Lin olha para a própria mão sem entender onde está e nem para onde foi a sua energia espiritual. Mais tarde vemos o nosso herói chegando em casa completamente cansado, e assim que ele adentra, dá de cara com seu amigo gordinho fuçando a geladeira. Ele pergunta se ainda tinha alguma coisa para papai, e o amigo, meio em um tom sarcástico, pergunta se a chefe dele sugou toda a sua energia de novo. Oh, mas que cara folgado, hein? Liu, sem entender nada, pergunta o que estava rolando e a resposta vem na hora. A sua chefe invadiu a casa e tá ali, do nada perguntando se aquela gaiola era o que ele chamava de casa. Liu não acredita no que estava vendo e queria saber quem diabos ela estava fazendo ali. O amigo gordinho até brinca dizendo que ele podia pelo menos avisar antes de trazer uma garota para casa, mas Lin aparentemente não estava de gracinha de novo, dizendo que tinha coisas e perguntas e também queria respostas, deixando claro que se o protagonista não colaborasse, iria rolar uma punição divina real. Sem dar chance para reação, segura a mão dele e o puxa para fora. O gordinho logo percebe que a chefe do prota estava com as roupas meio judiadas e se pergunta se por acaso eles tinham saído no soco, no tapa, e que isso não era coisa de Liu. Alguns minutos depois, os dois já estavam longe dali e estavam no meio de uma floresta. O protagonista, achando que a chefe estava pegando no pé de propósito, já manda real, dizendo que mesmo sendo um subordinado, ela não podia querer tomar todo o tempo livre dele, cara. Ao ouvir o tom do garoto, a chefe Lin começa a perceber que talvez ele fosse mesmo seu discípulo. Então ela se apresenta dizendo que é uma imperatriz do clã Yomin. Diz que passou mais de 3.000 anos cultivando até conseguir ascender entre o mundo dos humanos e dos deuses. E agora, meio perdida, pergunta onde é que estavam. Talvez tivesse ficado meio pirada de tanto ler romance, pensa o protagonista, mas responde que desde os tempos antigos ouviu falar sim de cultivadores. Só que isso era muito raro e até onde ele sabe, os dois eram pessoas normais e comuns. Lin do nada agarra ele pelo pescoço e chega bem perto, parecendo até que iria mandar o cara de arrasta. E ele entra em pânico, implorando para ela não fazer isso. Mas ela diz que ele não tem nem de longe a aura de alguém de uma seita decente. De repente surgem 3 caras suspeitos escondidos entre as árvores, discutindo se aquela mulher poderosa era mesmo o alvo certo. Mas Lin já tinha percebido a presença deles e com um olhar gélido sentencia que aqueles ali mereciam mesmo a punição divina. Ela só fala disso, né, cara? Os caras, parecendo que foram descobertos, só dizem que não esperavam ser notados tão facilmente e começam a dar aquela básica recuada. O prota, ao ver uma energia surgindo na palma da sua mão, se pergunta por que cultivadores estavam vigiando ele, e um dos caras, meio nervoso, diz que viu que não devia e do nada parte correndo em direção a ele, mas o escudo dourado, aquele que ele ganhou do sistema, ativa de uma forma automática. Os 3 são jogados com tudo contra as árvores e ficam no chão sem entender nada.
nada. O sistema havia detectado perigo e se ativou sozinho, protegendo seu hospedeiro. Como recompensa, o protagonista ainda ganha um pacote de cultivo para iniciantes. Enquanto ele ainda tentava entender o que estava rolando, ouve novamente a voz do sistema e Lin, impaciente, chama ele de idiota por ter deixado o inimigo respirando. Diz que isso é o mesmo que cavar a própria cova e, sem enrolar, ela levanta o pé e dá uma bicuda tão forte que faz o cara sumir na hora. Para ela, lidar com esse tipo de inseto era só uma questão de força bruta e hábito, e é aí que o protagonista começa a perceber a real. Ele não só recebeu um sistema de verdade, como também estava diante de alguém que não era mais só sua chefe Lin, era uma verdadeira imperatriz poderosíssima. De volta ao apartamento, ele recebe uma mensagem do amigo gordinho dizendo que deixou o AP para ele, mas avisa para tomar cuidado com o barulho, senão a avó do andar de cima reclamaria de novo. No fim, ainda manda um xingamento dizendo que não entende como uma garota daquele nível foi notar alguém tão tosco e simplório como o protagonista. A imperatriz é convidada a entrar e ainda pede desculpa pela bagunça, mas ela nem liga. Diz que não se importa com coisas triviais e pequenas, mesmo que os seus discípulos normalmente fossem bem rígidos. Ela se acomoda no sofá enquanto o Prota, sem entender nada, abre o aplicativo do sistema perguntando o que era toda aquela loucura de ser cultivador. Uma imperatriz atravessou mundos inteiros e agora o protagonista tenta entender o que rolou com sua chefe Lin, já que ela estava possuída por essa tal imperatriz. Ela então explica que estava passando por uma tribulação para ascender, pronta para encarar a tal aliança justa, mas no meio do processo acabou vindo parar ali e perdeu todos os seus poderes. O protagonista, já desconfiado por ouvir aquele nome de novo, pergunta se essa aliança justa é o tipo de vilões daquela história, e a imperatriz responde sem nem pensar que para ela esse é só um bando de hipócritas que se fingem de santos, mas na realidade eram nojentos. E com um olhar sombrio completa dizendo que se queriam enfrentá-la, então iria virar um rio de sangue tudo ali. Ao ouvir isso, o protagonista pensa que ela parecia mais uma vilã esquisita do que uma heroína, e ainda tentando quebrar o clima, oferece uma lata d'água. Ao mesmo tempo explica que nesse mundo as regras são outras e mostra para ela a televisão, onde rolavam coisas como magia, feitiçaria e armas absurdamente avançadas, e a imperatriz observava tudo bem surpresa. Ele ainda mostra cenas de naves espaciais destruindo planetas e avisa que tinha gente ali que com um estalo poderia acabar com ela sem esforço. A garota incrédula pergunta se aquilo tudo era real e ele sorri, confirmando, dizendo que nesse mundo o cultivo pessoal não valia nada contra aquele tipo de força e então ela precisava se controlar para não sair machucando os outros por mero impulso. De repente, a imperatriz simplesmente se levanta, dizendo que a energia daquele mundo estava bem fraca e coloca 2 dedos na testa do Prota, admitindo que ele tem um talento absurdo e ela lamenta que ele tivesse nascido ali. Se ele tivesse nascido em seu mundo, levaria menos de 300 anos para chegar em um nível bem alto e bom. O celular do nosso herói começa a tocar e enquanto ele vai atender, pensa consigo mesmo que só queria uma vida normal, um trampo tranquilo, ganhar um dinheirinho e tá tudo certo. Mas claro, o universo tinha outros planos para ele e um colega de trabalho ainda mandou várias mensagens exigindo que ele respondesse rapidamente. Diz ainda que se os erros não fossem corrigidos até amanhã, nem precisava aparecer no escritório. Frustrado, ele queria explicar que não era só uma inteligência artificial, era só um ser humano que precisava dormir e descansar, pô, ele não é uma máquina não. A imperatriz escuta tudo e comenta indignada que trabalhar até tarde daquele jeito é basicamente escravidão, e lembra de um caso no mundo dela, um consertador de pontes que abusava dos camponeses e ela simplesmente o picotou em pedaços, e o protagonista ouviu isso meio paralisado, notando como ela falava em mandar os outros de vala como se fosse algo do cotidiano, do dia a dia. A imperatriz, com um certo peso na voz, disse que não liga de ser chamada de assassino por ter feito aquilo, e com um leve sorriso ainda se vira, dizendo que não se importa, que ninguém daquele mundo conseguiria derrotá-la mesmo, então tanto faz. O protagonista, vendo aquele lado dela, pensa que ela não era um demônio que ele imaginava, parece que era mais uma guerreira distópica. Ela, claro, não tinha ideia do que isso significava, assim como eu, então ele narra dizendo que como sabia que ela também não sabe, foi no Google procurar o que era guerreiro distópico, e isso na realidade é quem luta pelo que é certo mesmo no mundo ferrado. A conversa continua e o protagonista pergunta se ela ainda podia usar o celular da Sheffield. Explica que ali tudo gira em torno do telefone, ela enfia a mão no bolso desconfiada e pergunta se aquilo era realmente tão importante mesmo parecendo ser tão frágil. Diz que não sente nada de mágico no aparelho e mesmo assim entrega o celular de volta a ele. O protagonista, surpreso, percebe que mesmo depois de todo o acidente, o telefone da sua chefe não sofreu nenhum arranhão. O celular era nada demais, nada menos que o modelo topzera, o 8841. O protagonista, sem perder tempo, segura o pulso dela com todo o cuidado e pede que ela estendesse as suas mãos. Ele toca na tela, cadastra a digital dela e começa a explicar como usar o
aparelho. Nesse momento, a Imperatriz fica vermelha, meio sem saber onde enfiar a cara, e chama ele de sem vergonha, ameaçando aplicar um castigo divino de novo. Logo depois, o entregador aparece com o pedido do Prota. O cheiro era tão forte e tão apimentado que a Imperatriz franze o nariz, rapaziada, perguntando o que era, em nome dos deuses, aquilo. O protagonista convida ela pra papar junto e ela encara o prato com curiosidade. Coloca um pedacinho na boca, dá um leve arrepio e surpresa admite que o sabor não era nada ruim não, parecia que um dragão de fogo acabou de passar pela sua garganta. Curiosa, ela pergunta se as pessoas daquele mundo realmente comiam aquilo com frequência e ele explica que sim, principalmente na cidade. O povo lá amava uma comida apimentada e para ajudar oferece uma lata de refri, avisando que apesar da aparência de veneno, o gosto era maravilhoso. Toma um gole para provar que é seguro e ainda comenta que quanto mais gelado melhor seria. Ela aceita e toma um gole também e não parecia amar de cara, mas diz que o gosto é diferente, meio amargo, meio doce e que isso deixava ela intrigada. Imagina como seria levar algo assim para o seu mundo e já até visualizava os seus discípulos surtando, achando que ela estava tentando se envenenar. Mas na cena mental dela, ela responderia com firmeza dizendo que aquele veneno só fortaleceria o corpo e que eles não deveriam imitá-la, ainda não estavam prontos para essa conversa. E claro, no final todos os discípulos aplaudem a sua coragem como se fosse uma lenda viva e ela só sorri de imaginar. O protagonista, vendo ela dando risada sozinha, pergunta se o refrigerante fez tão bem assim. Ela logo retoma a pose séria e comenta que precisava de um tempo para digerir esse tipo de comida e também esse tipo de assunto. Ele avisa que a comida apimentada pega forte tanto na entrada quanto na saída, então era melhor pegar leve. Mas a Imperatriz toda orgulhosa diz que ela era uma imperatriz, então como poderia ter medo de uma pimentinha? E mesmo claramente sofrendo, se recusava a dar o braço a torcer. O protagonista pergunta se ela tinha certeza de que queria continuar e ela só dá um olhar decidido. E resultado, minutos depois o refrigerante vira a bebida favorita dela. E o protagonista, dando risada, pede para que ela parasse de ser tão teimosa. Enquanto isso, ele dá uma olhada no celular e vê mais mensagens do colega estressado, reclamando que ainda não corrigiu os erros, em um tom ameaçador dizendo que se ele não tivesse tudo certo até amanhã, nem deveria aparecer, mas ele só dá um sorriso de boa. Afinal, o colega era só um cachorrinho da chefe Lin e agora que ninguém sabe onde foi parar a alma dela, quem é que iria mandar em quem? Ele olha para a Imperatriz, que parecia exausta, pensando que nem era tão ruim assim viver no mundo onde a Lin não existisse mais. Na manhã seguinte, os dois estavam no elevador da empresa e o protagonista vai explicando como as coisas funcionavam ali. E a Imperatriz só observava como quem estava prestes a dominar tudo de novo, mas com um toque de pimenta e refrigerante dessa vez. As coisas na empresa funcionavam de um jeito próprio, mas nada que a Imperatriz não pegasse rapidinho. Ao protagonista até elogia, surpreso com a rapidez dela e entender tudo, comentando que logo todos iriam querer ligar para o chefe Lin. A Imperatriz apenas acena com a cabeça tranquila, dizendo para ele não ficar preocupado. Do nada, uma loira super barulhenta aparece correndo na direção deles, gritando como se fosse um mini bicho papão. Ela para bem de frente da Imperatriz e começa a disparar que estava brava porque ela sumiu e deixou todo mundo preocupado depois do acidente. Mas no meio do surto, a loira deixa escapar que estava aliviada por vê-la bem e logo em seguida já manda que ela se apressasse e aproveitasse o café da manhã que preparou com tanto carinho. Presunto de Parma com melão, um dos favoritos. A Imperatriz, confusa, olha para o protagonista e pergunta baixinho quem era aquele ser loiro e barulhento. E ele responde que aquele ali era Gilzonan, um dos seus seguidores e um filho de um figurão, um ricaço da região. O loiro Gilzonan então vira para ele com cara de quem manda em tudo e repreende o protagonista, soltando que da próxima vez que souber onde o chefe Lin estivesse, deveria manter a distância e nem dividir o mesmo espaço com ele para não, respirar o mesmo ar. Sem dar espaço para a resposta, ele já puxa a Imperatriz pela mão, sugerindo que eles passassem no escritório primeiro para revisar alguns documentos. Nesse momento surge o colega da empresa, aquele mesmo que já tinha aparecido antes, agora incomodando um garoto que só queria mexer no telefone. Ele, sem perder a chance de ser inconveniente, começa a falar alto que a Imperatriz deveria demitir o protagonista e aponta o dedo acusador dizendo que ele não terminou as tarefas e ainda andou falando mal dela pelas costas. O protagonista, sem perder a compostura, se aproxima e sussurra no ouvido da Imperatriz, dizendo que esse aí foi o cara que ligou à meia-noite. A Imperatriz, ouvindo aquilo, fica furiosa, se vira para o colega gordinho e dispara que até onde ela sabia, quem estava sujando a sua reputação era aquele rechonchudo ali. O mesmo assustado tenta virar o jogo, perguntando se aquilo era mesmo verdade e joga toda a culpa no protagonista. Mas a Imperatriz não deixa barato e deixa bem claro que sabia de tudo, inclusive que ela e o protagonista passaram a noite toda juntos, e a revelação deixa tanto o colega quanto Gilzonan totalmente em choque, com os olhos arregalados e a boca aberta, encarando o protagonista com puro desprezo. O protagonista só queria passar despercebido, mas acabou chamando toda essa atenção. O sistema, vendo a situação, decide recompensá-lo com novas técnicas de artes marciais. Logo depois, vemos o protagonista todo animado dentro do escritório da antiga chefe Lin. Ele descobre que todos os dados dos funcionários estavam
estavam no computador, o que significava que com as informações certas, eles finalmente iriam descobrir onde a chefe Lin morava, e assim a Imperatriz poderia ir atrás dela. A Imperatriz então assume o lugar dela ali no escritório, observando tudo, e pergunta um pouco intrigada por que é que o Proto estava ajudando tanto, já que nem parecia que o chefe Lin te tratava tão bem. O protagonista responde todo humilde, dizendo que era um bom garoto e que gostava de ajudar, mas por dentro ele imaginava como seria usar a Imperatriz para controlar todo mundo. E também, é claro, aproveitar a chance para ver o colega gordinho se lascar de novo, aquele folgado. Com base nas histórias e mentiras que o protagonista já tinha contado antes, a Imperatriz começa a suspeitar que talvez ele estivesse mesmo em perigo. Mas ele desconversa rápido, muda de assunto e comenta que a comida feita pelo Gilonans estava realmente muito boa e chega a convidar a Imperatriz para experimentar também. Só que ela, lembrando da experiência apimentada da noite anterior, pergunta com um olhar desconfiado se aquilo também era picante. Só de pensar, ela já se recusa na hora a provar, e o protagonista garante que dessa vez estava tudo suave, sem nada picante. Depois de um tempo, eles saem do escritório e lá está o mesmo colega gordinho, só esperando o momento certo para causar mais. O colega chorava de dor, agarrado a 3 baldes, e pergunta à Imperatriz se aquilo tudo já não era castigo suficiente. Mas ela, impassível, responde que ele deveria agradecer por ainda estar vivo, sem um pingo de paciência, e ainda ameaça que se ele reclamasse mais uma vez iria ganhar mais de 10 horas de punição. É aí que Gilzunan aparece todo espaforido e claramente incomodado. Ele já chega questionando por que é que o protagonista estava tão perto da chefe, e ainda solta que seria melhor manter a distância para não ser contaminado pela energia idiota e pobre dele. A Imperatriz na mesma hora vira o olhar para ele, e que olhar fulminante, tão intenso que Gilzunan até gela. Vendo aquele jeito dela, ele se pergunta se ela ainda era a mesma coquinha que ele conheceu. Para provocar ainda mais, o protagonista aproveita o momento para agradecer o presunto delicioso que ele havia preparado, só para ver a cara de Gil se escondendo de raiva. Ele não acreditava no que estava ouvindo, afinal, como aquele Zé Ninguém teve ousadia de comer o café da manhã que ele fez com tanto amor e carinho para sua amada coquinha. Continuando incômodo, o protagonista se aproxima da Imperatriz e com naturalidade pede que Gilzunan parasse de atrapalhar, dizendo que eles tinham assuntos pessoais a tratar. Gils, mordido de raiva, fica para trás, bufando, enquanto o protagonista fica meio desapontado por ele não ter reagido o suficiente a ponto de ativar o sistema, mas já planejava que da próxima vez iria mudar de tática. Enquanto Gils promete a si mesmo que ainda iria dar uma lição no prota, os dois chegam a um luxuoso complexo residencial Samsung Manor. Assim que chegam, o protagonista elogia a Imperatriz por conseguir abrir a porta com a impressão digital sem que ele nem tivesse explicado nada. Ela apenas responde que se adaptar a esse novo mundo era algo bem natural para ela, e abre a porta como se fosse a coisa mais simples e normal do mundo. Já dentro da casa, que era tão chique quanto ele imaginava, o protagonista decide começar ensinando a Imperatriz como usar os utensílios do dia a dia. Ele começa pela cozinha mostrando os aparelhos, mas ela, com toda a segurança do mundo, diz que não precisava aprender aquilo, porque, bem, ela nunca cozinhou na vida e nem pretendia cozinhar. Então ele a leva até o banheiro e assim que ela entra, faz uma careta de nojo, achando que estranho que todas as tarefas de higiene sejam feitas no mesmo lugar. O protagonista tenta esclarecer apertando um botão para mostrar as funções do vaso sanitário, como descarga automática e também a desodorização. Depois ele explica como regular a água do chuveiro, quente ou fria, para quando ela fosse tomar um belo de um banho. Com o calor batendo bem forte, a Imperatriz imagina que a dona anterior do corpo tivesse deixado pelo menos uma muda de roupa por ali. O protagonista, tentando ajudar, começa a procurar algo para ela vestir até encontrar algumas roupas meio que diferentes que a antiga chefe Lin usava. Ele fica um pouco impressionado com o estilo das peças, mas pensa que pelo menos não precisava se preocupar com o tamanho, já que o corpo ainda era o mesmo. Enquanto isso, a Imperatriz estava no banho e do banheiro pergunta se ele já tinha tudo pronto, pois com aquele corpo fraco ele estava quase pegando um resfriado. Mas o que realmente preocupava o protagonista era outra coisa. Ele não fazia ideia de como ensinar a Imperatriz a vestir roupas modernas. No fim das contas, ele entrega as roupas para ela, pedindo que seguisse as instruções da imagem que ele deixou, implorando para ela não errar de forma alguma. Mas a sua insistência acaba irritando um pouco a Imperatriz e enquanto ela trocava de roupa, responde com um ar levemente provocador, dizendo que aquilo não era nada demais e perguntando se ele realmente achava que ela não saberia lidar com aquilo, e mesmo assim teve algumas dificuldades. Afinal, a estrutura daquela roupa era diferente do que ela estava acostumada. Ela ficou completamente chocada, não conseguindo acreditar que aquelas cordas fossem consideradas roupas naquele mundo. De volta ao protagonista, ele estava relaxando na sala assistindo TV quando percebeu que a garota já tinha terminado o banho. Então, tentando parecer gentil, ele a convidou para assistir a um documentário sobre a história mundial, com a intenção de ajudá-la a entender como a vida evoluiu ali, mostrando as principais indústrias e o desenvolvimento da energia. E preocupado com o frio, ele ainda pega um cobertor para mantê-la aquecida, mas quando se aproximou dela, a Imperatriz, ainda meio alerta, levantou o braço e instintivamente acertou o pobre protagonista com força, claramente pensando que estava sendo atacada por ele. Ele, completamente assustado, tenta se explicar dizendo que só queria cobri-la com alguma coisa, mas como ela nem respondeu, ele ficou ainda mais confuso
confuso, achando que talvez ela estivesse dormindo. Com calma, ele tenta testar se ela estava mesmo dormindo e se aproxima com uma folha de papel, mas com reflexos pra lá de impressionantes, a Imperatriz a corta com precisão, deixando o Prota em choque. Agora se perguntando se ela teria algum tipo de sistema de alerta natural mesmo dormindo. No final, ele decide que o mais seguro era manter a distância. Aproveita o tempo livre para revisar as recompensas que recebeu do sistema e começa a praticar uma das novas técnicas, o tal punho do caminho celestial. Só pelo nome ele já imaginava que seria algo pra lá de extraordinário e de fato. Logo começa a sentir como se o seu corpo estivesse pegando fogo. Uma energia intensa percorre os seus músculos e um aperto no peito faz pensar que o seu coração poderia explodir a qualquer momento. Nesse instante, a Imperatriz se aproxima calmamente e o adverte que se ele continuasse treinando naquele ritmo poderia acabar perdendo a vida. O Prota, surpreso com a seriedade dela, pergunta o que ela quis dizer com isso e ela explica que, mesmo sem saber exatamente que técnica ele estava usando, sabia que quanto mais poderosa fosse uma técnica, mais perigosa ela também se tornava. E embora ele tivesse talento, a sua fundação ainda era fraca. Resumindo, o corpo dele não aguentava a intensidade da técnica puxando a energia dos meridianos. Ele, sentindo o peso das palavras dela, fica pensativo, mas agradece sinceramente pela preocupação. Diz que ela foi muito gentil em alertá-lo e, curioso, ele então pergunta se ela realmente chegou a dormir e ela responde com bocejo dizendo que só precisava de um cochilo real para se preparar. Nesse instante, o telefone dela toca e ela atende com a voz firme, perguntando se havia algum problema. Do outro lado da linha, pedem que ela enviasse um arquivo, mas ao se darem conta de que ela estava ao lado do chefe Lin, logo dizem para esquecer e deixar o trabalho com eles. Mesmo assim, o protagonista se levanta e decide sair para cumprir o seu trabalho de meio período, pedindo que ela ficasse ali por enquanto. A Imperatriz, surpresa, pergunta se não bastava ela estar ao lado dele para que ele não precisasse mais se preocupar com essas tarefas pesadas. Mas ele, com um leve sorriso, responde com um tom heróico que com grandes poderes vem grande responsabilidade. E diz que alguém precisava garantir que a empresa não entre em um colapso enquanto ela estivesse ali reinando na porta da frente. Ela então faz uma pergunta mais profunda, porque infelizes precisavam causar sofrimento a outros infelizes. E ele mal tem tempo de refletir, pois a Imperatriz se aproxima e pede com um tom mais firme que ele apenas ouvisse. Confuso, ele tenta entender o que ela quer dizer e no fim é ela que encerra a conversa, do seu jeito como sempre. Se virando para ele, a Imperatriz encara o protagonista, que fica corado e pergunta se aquilo não seria um pouco inapropriado. Em resposta, ela dá um leve peteleco na testa dele e, confuso, ele pergunta se fez algo errado, mas ela apenas diz para esquecer e ir embora. E isso só deixa o nosso herói ainda mais perdido, sem saber se deveria ficar ou sair de vez. Ela então corta o dilema, dizendo que ele fala demais e que se não quisesse ir embora, então que ao menos parasse de falar. Antes de sair dali, o protagonista promete que iria mandar comida para ela em casa e ainda pede que ela tentasse não assustar as pessoas. Ela fica pensativa, um pouco preocupada, lembrando que agora, sem mais energia espiritual, não conseguia nem transmitir a sua consciência e distância durante a noite. Enquanto isso, o protagonista se espreguiça depois de um longo dia de trabalho, finalmente pronto para ir embora. Mas ele é interrompido por um garotinho, um de seus colegas, que se aproxima com um sorriso irônico, comentando que agora deveria chamá-lo de senhor. Em seguida, pergunta se não iria convidá-lo para jantar e o protagonista, claramente sem entender bulhufas, pergunta por que faria isso. O garoto retruca, dizendo para ele não bancar o bobo, já que todo mundo sabia que ele e a chefe Lin estavam envolvidos em algum romance. O prota, agora mais sério, responde que o outro tem imaginação muito fértil. Ele conta que a chefe Lin tinha sofrido um pequeno acidente de carro e ele só ajudou porque estava perto, e nada mais. Para reforçar que não havia nada entre eles, ainda acrescenta que tivesse conseguido alguma vantagem com a chefe, não estaria ali fazendo hora extra. O menino ri com sarcasmo, chamando o prota de perdedor e dizendo que adoraria vê-lo apanhando por ter mexido com a esposa do jovem mestre. Enquanto isso, de uma forma bem diferente, vemos a Imperatriz em Sansui com uma expressão de raiva e frustração. Quando o protagonista entra, pergunta por que as luzes estavam apagadas e porque parecia que ela estava se transformando em um lobisomem. Ela desvia o olhar como quem quer mostrar que não foi subornada, mas logo em seguida abre com força o botão de comida e, salivando, reclama que ele deveria ter trazido aquilo antes. Depois de devorar o alimento, ela finalmente fica mais calma e pergunta ao protagonista por que dessa vez ele não trouxe mais. Ele responde que o Bonton é melhor quando leve, e enquanto joga fora uma vela que não parecia estar funcionando direito, ela mostra o celular indignada, dizendo que aquele aparelho parecia estar contra ela. Ele explicou que tentou pedir comida, mas não conseguiu e, pelo que entendeu, só funcionou até a segunda tentativa. O protagonista, agora entendendo a origem da irritação dela, se senta ao seu lado, pega o celular e explica que era preciso usar o sistema
forma de pagamento por reconhecimento facial. Ela não entende o que isso queria dizer e então ele explica que basta apontar a câmera para o rosto e, curiosa, ela começa a brincar com o celular experimentando a função. Nesse momento, ela também entrega a ele um papel cheio de escrituras, um guia de meditação, e o protagonista surpreso pergunta o que aquilo significava. Ela responde calmamente que foi ela quem escreveu e, ao ver a expressão surpresa dele, pergunta o que era de tão estranho nisso. Explica que o guia trata de meditação e respiração cobrindo o corpo, energia, essência e também a alma. Tudo isso seria extremamente benéfico para ele, pois fortaleceria tanto o corpo quanto a mente, e quando ele finalmente desbloqueasse os seus meridianos e remodelasse o corpo, provavelmente alcançaria um novo nível de poder. Enquanto o protagonista corava ao pensar que era a primeira vez que uma garota lhe escrevia um bilhete, a Imperatriz lança um olhar direto para ele, deixando claro que havia certas condições a cumprir. Surpreso, o protagonista declarou que venderia suas habilidades, mas não o seu corpo, e a Imperatriz o advertiu: se ele aceitasse os seus métodos, teria que treinar de acordo com as suas próprias instruções. Para ela não importava se ele era talentoso ou se melhorar com a prática. O único critério era que ele dominasse o primeiro capítulo em no máximo 3 semanas. Segundo ela, não havia espaço para gente inútil e, ao vê-la tão determinada, o protagonista baixou a cabeça e tentou apelar mentalmente a sua mãe para protegê-lo daquela figura implacável. Em seguida, perguntou quanto tempo normalmente levava para os discípulos dominarem aquele capítulo. Com um leve sorriso, a Imperatriz respondeu que o comum era 4 semanas, mas como ele era talentoso, ela achava que poderia exigir até mais. Durante o treino, quando a sua energia começou a fluir pelos meridianos e o protagonista continuava se esforçando, enquanto a Imperatriz descobria maravilhado o sabor doce e refrescante de um biscoito, e vendo a dedicação dele, sugeriu que ele também deveria comer e que não se preocupasse tanto assim com o tempo que passava. Respirando fundo, o protagonista levantou as mãos e de repente sentiu o corpo incrivelmente mais leve. A Imperatriz, surpresa, percebeu que em poucos segundos ele havia dominado completamente o primeiro capítulo, e sem entender direito o que tinha acontecido, ele perguntou e ela explicou que havia inserido o Ki em seu corpo, o que significava que ele já tinha dominado os fundamentos do refinamento corporal. Para confirmar, ela pediu que ele respirasse profundamente de novo e ele obedeceu, e com isso absorveu o Ki de dezenas de quilômetros ao redor. Algo tão extraordinário que deixou a Imperatriz sem palavras, e ela começou a se perguntar que tipo de talento demoníaco ele possuía. O sistema então recompensou o protagonista com a habilidade de passagem instantânea. Percebendo que talvez fosse cada vez mais difícil surpreendê-la, ele pensou que a cada nova conquista, as expectativas sobre ele só aumentariam, e recordando o ditado de que a lã de uma ovelha era limitada, decidiu que precisaria encontrar mais ovelhas para continuar recebendo recompensas. A Imperatriz o observava rindo de um jeito esquisito e perguntou o que ele estava pensando, e ele respondeu que não era nada demais. Só estava imaginando o dia em que se tornaria um professor insuperável, e com um sorriso se voltou para ela, perguntando se havia mais alguma ordem, pois queria continuar treinando e melhorando como sempre. A Imperatriz disse que sim, mas era algo de extrema importância. O pedido de comida dela ainda não havia chegado e ela estava ansiosa por um refrigerante. O protagonista ficou visivelmente confuso, mas explicou que pedir comida à meia-noite poderia atrapalhar os entregadores tadinhos. No entanto, ela parecia mais interessada em continuar tomando refrigerante do que em qualquer ligação, lição ou o que fosse. Assim que terminou de beber, soltou um suspiro de alívio e aproveitou para compartilhar algo sério com o protagonista. Ele deveria sempre manter os pés no chão, comentando que já havia visto muitos prodígios caírem por conta da sua arrogância e também de sonhar alto demais. No meio do discurso, o protagonista começou a rotar e a soluçar descontroladamente, cobrindo a boca e reclamando que o seu corpo estava realmente muito fraco. Aparentemente, ele havia exagerado nas garrafas de refrigerante, embora isso tivesse sido um acidente. Enquanto ouvia os sermões dela, o protagonista pediu que ela se apressasse e fosse embora, avisando que se continuasse daquele jeito, as coisas poderiam acabar dando errado. Ele comentou com seriedade que se ela tomasse ainda mais refrigerante, poderia acabar desenvolvendo diabetes, o que significaria que não poderia mais tomar o seu adorado refrigerante docinho. A ideia foi suficiente para deixá-la visivelmente assustada, e assim que o nosso herói fechou a porta, o telefone dele tocou, e ela, um pouco aflita, pediu que ele parasse de ser tão super protetor. A realidade é que no fundo ela se emocionou. Há muito tempo ninguém se preocupava com ela de verdade. No passado, todos apenas temiam sua raiva e diziam o que ela queria ouvir, e ela nem se lembrava da última vez que alguém havia se importado genuinamente com ela. Enquanto isso, o protagonista chegou no apartamento dela, estranhando a ausência do Gordola, aparentemente um conhecido, mas sem dar muita importância para o paradeiro dele. A Imperatriz decidiu deitar-se no sofá, dizendo que precisava relaxar depois de um dia cansativo. Pegou o celular para jogar um pouco o jogo chamado Rei dos Deuses e foi conferir se os seus amigos estavam online. No bate-papo do grupo, todos falavam sobre tentar alcançar uma boa pontuação e o protagonista, todo empolgado, pediu para ser adicionado à equipe. Só que nesse momento todos decidiram vazar do game, aparentemente porque ele costumava jogar mal. Irritado por ter sido excluído, o protagonista reclamou e foi então que uma mensagem apareceu. Alguém com o nome
velho maluco convidava para almoçar no dia seguinte, já que estaria chegando na cidade. O protagonista aceitou na hora, animado, já conversava com aquele amigo há uns 3 ou 4 anos no jogo, mas nunca o tinha conhecido pessoalmente. Rindo pensou como o apelido era marcante, velho maluco, soava até como o nome de líder de gangue. Em outro lugar, numa sala de controle, um sujeito comentava que os seus colegas haviam sumido misteriosamente. Um homem careca informou que eles tinham ido investigar algo na floresta, mas não encontraram nem vestígio de corpos. Outro colega o tranquilizou, dizendo que já tinha designado alguém para cuidar do protagonista no dia seguinte. E na manhã seguinte, o protagonista esperava ansiosamente o tal velho maluco, que mandou uma mensagem dizendo que já havia chego. Com um tom malicioso, a voz soava um pouco estranha e ele pediu algo bastante exótico: o chicote de cabra e licor de osso de tigre, e enquanto esperava, uma garota se aproximou sentando-se à sua mesa. Confuso, o protagonista disse que a mesa já estava ocupada. No entanto, ao notar a aparência marcante da garota, ele perguntou se agora até bares funcionavam como lojas de conveniência, onde os atendentes vinham até você, e ele ainda comentou consigo mesmo que o mercado de bebidas estava ficando muito competitivo. Para sua surpresa, a garota sorriu dizendo que era o velho maluco, pegou o celular e mostrou o histórico de mensagens como prova, deixando o protagonista tão surpreso que quase cuspiu a bebida. Ainda tentando entender, ele perguntou se aquilo era sério, afinal, no jogo ela nunca havia falado com uma mulher. A garota então explicou que a sua irmã Ling havia pedido para ela usar um modulador de voz, já que ela era muito fácil de enganar. Fingir ser um homem era mais seguro, e ela ainda comentou que certa vez esqueceu de usar um modulador e ninguém percebeu, exceto o próprio herói, o protagonista. Ela confiava que todos pensariam que o velho maluco havia trazido uma garota para casa, e a garota, visivelmente desconfortável com o apelido, pediu que a chamasse de Xiao Tu, explicando que ficaria em Xi'an por um tempo, e logo eles estavam próximos a um lago, e o protagonista perguntou se Xiao não estava preocupada com o fato de ele ser talvez uma pessoa má. Ela respondeu com confiança, dizendo que treinava desde pequena e não teria problema se 3 ou 5 homens tentassem atacá-la de uma vez, ela daria conta. O protagonista, nem um pouco desconcertado, comentou que era estranho ver uma boa amiga de repente se transformar em uma menina bonita. Ao ouvir isso, Xiao Tu corou, perguntando se ele realmente acreditava nisso, e ficou tão nervosa que começou a bater na grade de madeira, pedindo para ele não dizer essas coisas, pois deixavam ela um pouco desconfortável. O protagonista, ainda curioso, perguntou se Xiao não tinha ouvido algum barulho, mas ela negou. Por causa dos pequenos golpes que havia dado na grade, ela perdeu o equilíbrio e caiu sobre ele, quase esmagando o coitado, e o protagonista, vendo ela tão perto, pensou que talvez não fosse tão ruim morrer assim, mas infelizmente não foi o que rolou. Xiao Tu caiu sobre ele, quebrando algumas costelas dele no processo, e se desculpou imediatamente, explicando que sua constituição era um pouco mais forte do que a das pessoas da sua idade. Eita preula! Depois de se recompor, Xiao Tu olhou para o celular e notou um novo pedido de aplicativo Xinzang, que estava ficando muito popular, e ela se mostrou muito feliz, explicando que esse era o seu primeiro pedido e que o aplicativo permitia que praticantes de artes marciais ajudassem as pessoas com tarefas em troca de recompensas e pontos. Xiao ainda revelou que o seu grande sonho era se tornar o maior cavalheiro do mundo, e surpreendeu o protagonista ao ouvir isso. Logo, ela recebeu uma missão do seu empregador, dar uma lição em um homem que havia roubado seu parceiro de muitos anos. Quando o protagonista viu a foto do culpado, ficou furioso, comentando que as pessoas assim mereciam a morte, algo que os defensores do amor puro como ele não podiam tolerar. No entanto, ao descobrir que o alvo era ele, Xiao Tu não hesitou e atacou, tentando mandar ele de vala. O protagonista conseguiu se esquivar, pedindo ela que se acalmasse e questionando por que ele estava fazendo isso. Xiao Tu afirmou que um guerreiro não poderia ignorar uma missão nunca, insistindo que se ele não cedesse, ela faria todo o possível para não mandar ele de vala. Ela tentou chutá-lo, mas ele novamente se esquivou, observando que ela estava disposta a ferir os seus próprios amigos em nome de uma missão em que seu único objetivo era acumular pontos de cavaleiro. Apesar da dificuldade, o protagonista pensou consigo mesmo que mulheres como ela, com tanta aura de perigo, era realmente difícil de lidar. Sem querer mais fazer concessões, ele decidiu agir com mais seriedade. Em um movimento rápido, ele usou a habilidade de passo instantâneo, aparecendo atrás dela em um piscar de olhos, e se preparando para usar o primeiro movimento do punho celestial. Porém, no último instante, ele parou, deixando Xiao Tu atordoada. Ela ficou desconcertada ao perceber que aquele movimento tinha pelo menos 30 anos de poder acumulado, e com a sua reação, o sistema recompensou o protagonista com a habilidade Impacto da Alma, que atordoou o oponente e o obriga a obedecer a comandos por um curto período de tempo. Xiao Tu, suspirando, lembrou que o seu avô sempre lhe dizia que a China escondia muitos dragões, e agora ela estava inconsciente de que estaria diante de alguém que não poderia derrotar. No entanto, o protagonista, tentando consolá-la, respondeu que ela não precisava se preocupar, pois ele também treinava desde jovem e só havia vencido porque se aproveitou do ataque surpreso dela. Xiao, porém, não acreditou muito na historinha de boi dormir do protagonista, observando que a forma como ele se esquivava de seus ataques sugeria que ele não tinha muita experiência. Para confirmar a sua suspeita, ela decidiu examiná-lo mais de perto, e o protagonista
protagonista, assustado, perguntou o que ela queria dizer com aquilo, e ela, com uma expressão séria, começou a tocá-lo, pedindo que ele mostrasse as marcas do seu treinamento. Ela levantou sua camisa, ordenando que ele ficasse quieto, mas ele implorou para que parasse, prometendo que contaria toda a verdade em alguns minutos. Após alguns instantes, Xiaotu ficou surpreso ao perceber que o protagonista havia se tornado tão forte após apenas 3 meses de treino. O protagonista, sem saber como teria reagido se ela soubesse que na realidade ele havia treinado por apenas 3 dias, explicou que tudo era resultado das oportunidades que lhe foram dadas e ele aproveitou. Ele refletiu sobre o fato de que as técnicas que usavam eram segredos da sua família e prometeu que não investigaria mais sobre isso. Ele reconheceu que era quase impossível alcançar tal nível em tão pouco tempo e comentou com Xiao que gostaria de contar ao avô para ver a sua reação. O protagonista perguntou então se ele poderia ajudar a descobrir quem havia feito o pedido e Xiao, confiando nele, tentou ajudá-lo, mas não conseguiu identificar diretamente a pessoa responsável. No entanto, ela sugeriu que poderiam tentar se encontrar com ele e logo vemos o protagonista amarrado com alguns homens saindo de uma van. O prota não conseguiu reconhecer os rapazes, mas um deles, com um sorriso malicioso, prometeu a Xiao que lhe daria uma avaliação de 5 estrelas. O protagonista, fingindo estar com medo, disse ao homem que talvez ele estivesse confundindo as coisas, pois não se conheciam, mas o homem o acusou de ter usado e depois esquecido dele, reclamando com raiva que o protagonista havia tirado algo dele, e ele então ordenou que o seu colega desse uma lição no prota, garantindo que hoje ele devolveria tudo que o protagonista havia feito com eles. Caramba! Com um tubo nas mãos, o agressor riu maliciosamente, avisando que poderia doer um pouco, pedindo ao protagonista que aguentasse firme. O prota, se perguntando se os homens haviam sido enviados para se divertir ou se estavam sob as ordens de alguém, decidiu testar a sua nova habilidade, Impacto da Alma. Usando-a, ele atordoou os homens e os obrigou a retornar ao contratante, fazendo eles cumprir o que haviam planejado contra ele. Confusos, eles entraram na van e o protagonista observou, perguntando se eles iriam meter o pé agora. O prota disse a Xiaotu para não se preocupar, garantindo que nada de ruim aconteceria no caminho de volta, e a mesma comenta que gostaria de passar mais tempo com ele, mas Lin já havia ligado e se ele não voltasse para casa, ela iria procurá-los. O protagonista, tentando dar uma aliviada naquela situação toda, menciona que não tinha problema, já que ela estava indo para casa. Porém, Xiaotu estava gritando com ele, culpando por tê-la feito esperar tanto e por ter ido buscá-la, e o protagonista, ouvindo os gritos à distância, percebeu que Lin era uma pessoa rigorosa. Nesse momento, ele recebe uma ligação da Imperatriz e, ao atender surpreso, pergunta se ela aprendeu a usar o telefone tão rápido, ao que ela, surpresa, responde que pensou ter sido sequestrada. A Imperatriz então aparece saindo de um táxi e o protagonista, nervoso, pede ao motorista para aceitar uma compensação com um pouco de dinheiro e um maço de cigarros, alegando que sua chefe não concordou com a situação. A Imperatriz, um tanto quanto frustrada, reclama que se ele não soubesse chamar como um táxi, era melhor não tentar. Ela justifica que a marca no capô do carro não foi culpa dela, já que ele mesmo mandou parar o carro na frente da loja. O protagonista, confuso, pergunta por que ela de repente queria comprar roupas novas, já que tinha 2 grandes caixas de roupa no armário. Ela responde que não quer usar as roupas de outra pessoa para sempre. Nesse momento, uma vendedora até se aproxima, oferecendo uma nova coleção de roupas de altíssima qualidade, que segundo ela ficariam perfeitas para a Imperatriz. O protagonista percebe que a vendedora foi até ele intencionalmente, sabendo que seria mais difícil recusar a oferta de algo mais caro. Para escapar da situação, a Imperatriz diz que estava apenas acompanhando quem tinha dinheiro para pagar, e a vendedora então começa a ajudar a Imperatriz a escolher as suas roupas, mostrando um look casual e outro estilo Chanel, explicando que devido ao seu tamanho e proporção, e ambos ficariam ótimos nela. A Imperatriz, sem entender bem os diferentes estilos, pede explicações e a vendedora explica que havia algumas roupas que eram para ocasiões especiais, enquanto outras eram para as mais casuais. A Imperatriz parecia entender, mas então pergunta sobre roupas justas de látex, o que deixa todo mundo desconcertado e desconfortável. A vendedora, surpresa, pergunta o que ela estava tentando dizer e, se virando para o prota, a Imperatriz revela que viu os vídeos dele em seu supercomputador e se pergunta se tinha alguma coisa estranha nisso. O protagonista fica muito envergonhado, cobre o rosto e, arrependendo-se de não ter criado uma conta separada, ele explica para a vendedora que o que a Imperatriz queria dizer é que estava interessada em roupas de heroína clássica, pois tinha gostado de um estilo que fazia parecer poderosa. A Imperatriz admite que só pensou nisso porque presumiu que era algo da moda, já que o protagonista sempre olhava para ela de uma maneira que parecia indicar desaprovação. Os rapazes de antes ficaram sem palavras ao ouvirem isso, se perguntando se o protagonista não era apenas um acessório da Imperatriz. Sem se irritar, o protagonista pede à vendedora que recomendasse algo mais formal para a Imperatriz, algo que fosse mais apropriado para os dias atuais. O protagonista obedeceu sem questionar e a Imperatriz foi trocar de roupa, e ao sair a vendedora ficou maravilhada com a aparência dela, comentando o quanto ela estava linda. Usando a nova roupa, a Imperatriz olhou-se no espelho e perguntou ao protagonista o que ele achava, e antes que ele pudesse responder, a vendedora interrompeu, explicando que aquele modelo de roupa havia sido lançado recentemente e ainda admitiu que inicialmente achava que seria muito chamativo, mas não esperava que caísse tão bem nela. A Imperatriz, satisfeita com o novo visual, decidiu comprar a roupa e então pediu à vendedora que também comprasse a roupa para o protagonista, deixando ele confuso sem entender o motivo de precisar de uma roupa.
Quando ele saiu da loja estava quase igual a antes, sem grandes mudanças, mas a Imperatriz comentou que as roupas eram um pouco mais simples do que a dela. Embora ainda assim compraria, o protagonista, ainda confuso, perguntou por que ela também precisava de roupas novas, e a Imperatriz explicou que a família Lin havia convidado para o jantar em alguns dias. Enquanto ele estava pagando pelas roupas, alegremente mencionou que achou que era uma boa oportunidade para conhecer melhor aquele mundo. No entanto, ao tentar pagar, a vendedora informou que o pagamento havia falhado, pois não havia saldo suficiente para a conta da chefe. O protagonista ficou surpreso, pois não era normal que houvesse tão pouco dinheiro na conta, e no final decidiu pagar tudo sozinho, convencido de que realmente iria valer a pena. E não se importava também em passar 2 meses comendo de forma simples, porém, quando soube que ela gastou 38.000 yuans, ele quase vomitou sangue de tanto desgosto. Enquanto isso, a Imperatriz estava tomando um drink, mas ainda preferia o seu delicioso refrigerante que o prota havia proibido temporariamente ela de tomar. O protagonista, enquanto isso, revisava os registros de pagamentos do chefe Lin, descobrindo uma grande transferência para uma conta corporativa. Ele decidiu perguntar ao gordinho sobre isso, e a Imperatriz, sem se preocupar muito, disse que as questões financeiras eram complicadas e que deixaria tudo nas mãos dele. Ela ressaltou que a partir de agora o dinheiro dela também seria dele, o que deixou ele meio corado. O protagonista, nervoso, tentou frisar que a questão financeira deveria ser esclarecida, e nesse momento percebeu que alguns homens estavam observando, e embora tivesse tido uma leve sensação de estar sendo seguido, achou que estava apenas sendo paranoico, e a Imperatriz, reconhecendo que algo estava esquisito, pediu para que ele fizesse o mesmo, já que estava cansadíssima. Por outro lado, o careca já havia aparecido antes e estava em uma ligação. Ele perguntava a alguém por que o plano havia sido cancelado, e a pessoa do outro lado da linha explicou que originalmente iriam eliminar o protagonista por ter presenciado o acidente da chefe. Contudo, como ele não havia batido as botas, não havia necessidade de complicar ainda mais as coisas. O careca não gostou da decisão, argumentando que perdeu 3 colegas, o que não era pouco, e o interlocutor então lhe deu permissão para fazer o que bem entendesse e o que bem quisesse, mas avisou que o que fizessem não deveria estar relacionado a ele de forma alguma. O careca perguntou ao homem de óculos o que é que eles iriam fazer agora, e o homem de óculos, tranquilizando ele, garantiu que mais cedo ou mais tarde eles resolveriam as contas. Mais tarde, o gordo Zeng entregou ao protagonista alguns documentos, informando que o chefe Lin havia sido adiantado alguns pagamentos. Uma vez que esses pagamentos fossem reembolsados, o dinheiro seria devolvido, juntamente com um novo contrato. O fornecedor ainda precisava ser assinado, e o protagonista, enquanto isso, não sabia exatamente o que fazer, já que números não eram muito bem o seu forte. Mas lembrando que agora o dinheiro do chefe Lin também lhe pertencia, com relutância, ele decidiu revisar tudinho, pois se conseguisse poderia ter a vida fácil que ele sempre havia querido. Ele manda o gordo lhe entregar os documentos e ele obedece, deixando-os na sua mesa. No entanto, o que ele não esperava era que a sua mesa inteirinha estivesse cheia de 1 tonelada de documentos, e o pior era que apenas do mês anterior. Atônito, o protagonista pergunta se ele realmente acumulou tantos documentos, e o gordo acena com a cabeça, mencionando que é um pouco tempo mais do que deveria se oferecer para ajudá-lo com todos os problemas. Porém, o prota lhe disse não, pensando que ele poderia estar tramando algo ruim, e prefere confiar em si mesmo. Por um momento vemos Gilzunan sorrindo enquanto tomava uma xícara de chá, perguntando ao gordo como foi, e ele disse que o prota não confia nem um pouco nele. E assim que ele disse isso, os dois começaram a rir alto, pois isso foi ainda melhor para eles, principalmente para o gordo, que admitia estar tranquilo porque não teria mais que se responsabilizar em caso de erro. Quem ia passar mal seria o protagonista, porque acontece que todos os documentos que lhe deram eram com erros. Gilzunan parabeniza o gordo por ter feito algo bem em seu trabalho e com um sorriso enfatiza que a empresa já estava em uma situação financeira complicada. Os colegas estavam muito insatisfeitos, e se o protagonista agora errasse um grande contrato, isso afetaria toda a empresa de uma vez por todas, e nem mesmo a chefe Lin poderia protegê-lo, de forma que o protagonista não teria como permanecer na empresa depois disso. Gilzunan, por sua vez, estava gostando de pensar no que aconteceria quando publicasse o vídeo explícito que gravaram do protagonista. Logo, uma secretária informa que algumas pessoas o procuravam e eram as dicas, e ao vê-las, Onan acredita que estavam ali para lhe entregar o vídeo. A secretária, pensando que havia problemas, pergunta se deveria chamar a polícia, mas ele fica tranquilo, dizendo que não houve problema porque conhecia aqueles caras. Antes de sair, ele disse que, independentemente da situação, deveria impedir que se aproximassem. A secretária, piscando para ele, promete que seria totalmente discreta, e então ele aproveita as gorjetas para falar em particular sobre o que teve. A secretária, curiosa, se perguntando como alguém como Gilzunan tem esse tipo de amigos, de repente ouve um grito de Gilzunan perguntando as dicas porque eles não estavam conversando, e acontece coisas que não iria falar. Com a reação da secretária, ele acreditava que Gilzunan estava em perigo e se aproxima rapidamente, mas para, lembrando que deu a ele a ordem para que não interrompesse. Quando estava perto, ouviu alguns barulhos estranhos, deixando sem poder acreditar que o rico tinha
problemas demais. Voltando ao protagonista, ele estava exausto com o trabalho, quase enlouquecendo, porque o orçamento total não era o mesmo dos tempos anteriores e ele não conseguia descobrir onde é que estava o problema. Irritado, ele planejava verificar tudo de novo e só então a Imperatriz liga para ele gritando com o mesmo, avisando que se ele não comesse, ela não ligaria, mas precisava dele. Ele sugere que ela então pedisse um pouco de comida para que eles pudessem levar embora, dizendo que ele tinha um tempo lá. A Imperatriz avisou que valia a pena se tivesse algo para fazer e caso não descesse em 1 minuto passaria mal no restaurante. Ela ainda estava tomando sua sopa e com uma única colherada admitiu que não estava nada ruim. O protagonista então ofereceu para ela experimentar um macarrão com linguiça de porco, garantindo que era maravilhosíssimo, mas como achou estranho, ela rejeitou e o protagonista surpreso perguntou por que ela saiu de novo se já dominava a técnica de entrega em domicílio e como chegou à empresa. Ela comentou que estivesse talvez esperando ele só para sair e não conseguiu evitar de ficar nervosa, até engasgando com o jantar. Ela furiosamente deixou claro que fez isso apenas porque havia muitas opções no cardápio de comida para a viagem e não conseguiu se decidir, e o protagonista balançou a cabeça com medo, querendo mudar de assunto muito rápido. A Imperatriz então perguntou como foi o trabalho e ele disse que alguns números não batiam com os de antes e que obviamente tinha alguma coisa esquisita. Ela sugeriu que talvez ele estivesse se confundindo, mas o protagonista afirmou que não era o caso, ressaltando que o gordo Zen não era um cara de confiança. E com o quanto estava gostoso o jantar, ele mudou de expressão, perguntando à Imperatriz se ela realmente não queria experimentar um pouco daquilo. Um careca que também estava comendo no restaurante gritou com o cozinheiro, acusando ele de ter dado uma linguiça recheada por não ser o sabor original. O protagonista, ao saber disso, reclamou que só disse isso quando estava quase terminando de se alimentar e a Imperatriz não entendeu o que ele quis dizer com recheada e perguntou em que contexto. O protagonista menciona que era tipo uma cusparada. Era melhor ela não saber não. O cozinheiro então reclamou com o careca por gritar e eles começaram a discutir um com o outro e o protagonista sério se levantou da cadeira dirigindo-se de uma forma sombria até o cozinheiro. Contendo a raiva, o protagonista perguntou ao careca se o que o cara estava dizendo era verdade porque era exatamente a mesma comida que ele pediu e tirou. Ele perguntou ao cozinheiro por que ele dizia isso com tanta certeza e confessando a todos disse que os enchidos não eram de carne, mas sim de feijão fermentado. Imediatamente todos os clientes exigiram que o cozinheiro devolvesse a grana e enquanto o protagonista se afastava e voltava ao seu lugar, a Imperatriz comentou que essa falta de respeito em seu mundo seria retribuído de novo com castigo divino. No final do jantar, ele admitiu que só o perdoaria porque a comida estava muito gostosa e com tudo o que aconteceu, a lâmpada do prota acendeu, percebendo que o gordo Zeng estava trapaceando com a falsificação de outros documentos de má qualidade. No dia seguinte, vemos o protagonista chamando o gordo que se aproximou dele perguntando se ele havia terminado de dar uma revisadona nos documentos. Ao que o protagonista, com um sorriso, informou que os havia assinado e havia enviado ao fornecedor. O gordo, agindo preocupado, disse que acabara de perceber que havia um erro no formulário do fornecedor e gritando elogios a todos, declarou que já tivesse terminado os documentos assinados, a empresa poderia simplesmente perder milhões. Os outros não entenderam claramente o que significava o erro no formulário e Gilzunan, apontando o dedo para o protagonista, perguntou o que estava rolando. Levantando-se repentinamente da sua cadeira, ele se machucou, preocupando o gordo, que lhe perguntou se estava tudo bem. O curioso protagonista queria ver o que mais eles iriam fazer e Gilzunan explicou que os pagamentos da empresa já estavam apertados e mencionou que o bônus da empresa ainda não havia sido pago. Com isso, todos acreditavam que iriam perder o seu bônus e Gilzunan, tentando aproveitar a pressão, continuou, exigindo que o protagonista desse uma explicação a todos e acalmando todo mundo, mencionou que os contratos enviados ao fornecedor foram feitos com um novo formulário para evitar problemas com os preços. Gilzunan, enquanto olhava furioso para o gordo Zen, perguntava o que ele quis dizer com que não havia problemas. O protagonista pediu a todos que revisassem e o gordo incrédulo vê que os números estavam certos e não errados como ele havia entregado ao protagonista. Ele tira o bônus de todos e pede uma explicação, ao que o protagonista simplesmente pede desculpas, se desculpando por estar tão ocupado com a empresa que cometeu aquele erro e agradece por terem sido minuciosos e evitado um grande prejuízo para a empresa. Gilzunan, ainda sentindo dor, reconhece ao protagonista que ele teve a capacidade de corrigir os erros do gordola. O prota, arrumando a sua cadeira, oferece-lhe que ele descansasse também, segurando pelos ombros com força, obrigando-o a se sentar, causando-lhe ainda mais dor e explicando que ainda tinha outra coisa que entregava mesmo, o dinheiro dos pagamentos e o bônus da empresa que estava em sua conta. Os demais funcionários exasperados perguntaram a Gilzunan se ele realmente tinha os seus bônus, mas se ele se fez de bobo, dizendo que não sabia de que dinheiro estava falando. E esclareceu que não se importava com esses bônus também. Ele mencionou que se não fosse pelo seu coquinho, ele nem se daria o trabalho de investir na empresa no final. E enquanto encurralavam, ele acusou o gordo Zen de tudo, dizendo que foi ele quem forçou a transferir o dinheiro e parecia que a empresa estava com problemas financeiros e que o seu plano era culpar o protagonista. Este último comenta que era bom ver o seu amigo Gilzunan se arrepender dos seus erros e expor os covardes, mas os furiosos o amaldiçoaram, esperando que um dia ele caísse em mãos e sofresse, comendo só arroz instantâneo, lixo durante uma semana inteira. O protagonista, sendo filho de uma mãe, assistiu a surra até que uma notificação tocou no seu telefone e era uma mensagem da Imperatriz, avisando que estava com muita fome e também lembrando de que naquela noite seria o
jantar da família Lin. Por outro lado, na mansão da família Lin, vemos Lin Wei, o cara que mandou não matar o protagonista e suas criadas que estavam vestindo ele. De repente, uma garota apareceu para informá-la que os convidados já estavam chegando e que o jantar estava prestes a dar início. Voltando ao protagonista, ele estava acompanhando a Imperatriz e expressou estar surpreso, pois não esperava que o jantar da família Lin fosse tão preparado. Mas a Imperatriz não concordou com isso, deixando claro que não achava que a família Lin fosse realmente tão influente e tão boa assim. E o que mais a incomodou é que não estavam lhe oferecendo nenhum refrigerante. Lin Wei se aproxima dela dizendo que a sua avó estava preocupada que ela não fosse, mas ela permaneceu indiferente. Ela direciona seu olhar para um outro lugar enquanto Lin Wei, confuso, pergunta por que ela não lhe contava nada e nervosamente intervém, explicando que o estado da chefe Lin não tem estado muito bom ultimamente, já que o impacto do acidente ainda não havia desaparecido por completo. Finge ainda não conhecê-lo, ao que o protagonista se apresenta como assistente da chefe Lin e com isso pede que ela continuasse a apoiá-la, oferecendo uma taça de vinho à Imperatriz, indicando que mais tarde chegaria o jovem da família Pan. Portanto, representando a família Lin, ela teria que cuidar bem deles, e enquanto Lin Wei se afastava, a Imperatriz pergunta ao protagonista quem era aquela pessoa, ao que ele lhe diz que é o seu irmão e, embora não soubesse se era de sangue, diz que já era o responsável pelas relações externas do grupo Lin com menos de 30 anos. Além disso, a empresa que o chefe Lin fundou era apenas uma das inúmeras subsidiárias do gigantesco grupo Lin, mas tudo isso não passava para a Imperatriz, que entediada afirma que aquele lugar tinha um ambiente que ela não gostava. Porém, ela admite ter se surpreendido com o sabor do vinho e bebe quase tudo de uma só vez, sem ouvir os avisos do protagonista. Imediatamente o vinho lhe subiu a cabeça e ela pergunta por que o licor era tão forte, ao que o prota explica a ela que a tecnologia de destilação avançou muito desde a antiguidade, fazendo com que o teor alcoólico simplesmente duplicasse. A Imperatriz pergunta-lhe se não havia refrigerante, ao que o protagonista, assustado, promete que encontraria um para ela. Ele olha em volta, percebendo uma garota que estava servindo as bebidas, indo perguntar se havia refrigerante, mas ela diz que eles não tinham. Ela deixa claro para ele que os convidados só escolhiam as bebidas de alta qualidade, e assim que o prota vai procurar outro lugar, a garota fica conversando com um dos seus colegas de trabalho, odiando que o morador da cidade tivesse um jantar tão importante. O outro sugere que ela não falasse tão alto, perguntando se ela não tinha medo de ofender pessoas importantes, mas ela se pergunta se o prota poderia ser alguém importante, pensando que ele estava apenas acompanhando a chefe Lin, já que ouvindo alguns rumores que o chefe Lin iria se casar com a família Pan. O protagonista, que ouviu tudo, finalmente entende a situação em que sua chefe estava se encontrando, e ao procurar pela Imperatriz, se surpreende ao perceber que ele estava ao lado de uma mesa. Na referida mesa estava o jovem Pan, que com um sorriso comentou que quanto mais alto uma mulher sobe, menos ela vale. O outro cara estava sentado à frente dele, respondendo seu comentário descabido, sugerindo que era melhor continuarem bebendo. A Imperatriz ficou enojada ouvindo todas as bobagens que eles estavam dizendo, e o jovem recomendou que ela procurasse uma boa família agora que ainda tinha um pouco de beleza, porque isso seria um benefício para a família Lin. O outro curioso pergunta se ele tinha alguém em mente, ao que ele declara que não estava muito interessado após ver a 10ª esposa do seu pai fugir com seu dinheiro. De volta à Imperatriz, ele menciona que o seu pai mal tinha 60 anos e ainda podia ter 2 esposas. Ela acrescenta que sempre disse ao pai para não aceitar mulheres de classe baixa, por mais atraentes que fossem, e garante à Imperatriz que alguém como ela passasse nesses padrões só porque tinha um pouco do sangue da família Lin. Abraçando com confiança, pergunta se ela iria considerar a sua proposta, deixando ela pra lá de desconfortável. O atordoado protagonista percebe isso e, suspirando, pensa que todos os presentes eram pessoas influentes na cidade e sabia que se ofendesse algum deles, poderia acabar com ele em um dedo, se quisessem isso. A Imperatriz não se preocupou em esconder a sua raiva e o protagonista, por sua vez, teve um problema com o fato de querer enfrentar pessoas importantíssimas agora. Segurando o pulso do jovem para tirá-lo de cima da Imperatriz, este homem desnorteado gritou com ela para soltá-lo, e o outro rapaz pediu que alguém fosse resgatá-lo. A confusa Imperatriz pergunta o que o protagonista estava planejando agora, e ele, com um sorriso, estava se divertindo, querendo ver as recompensas que obteria com todos eles. O jovem exige que ele lhe contasse quem era, perguntando se ele estava louco, e calma o protagonista o cumprimenta, explicando que o que fez foi para ajudá-lo, mas o jovem Pan, sem acreditar, avisa que se ele não contasse a verdade, ele iria lidar com ele. Este homem despreocupado ressalta que sabia algo da medicina e, como havia notado que os nervos da sua mão direita estavam emaranhados, resolveu ajudá-la para que não se tornasse uma doença grave. O jovem, apontando-lhe o dedo, deixa claro que isso era impossível, pois acontece que havia médicos tradicionais na sua família. Ele liga para o seu guarda-costas, perguntando primeiro se ele não achava que deveria dar uma lição ao protagonista, ao que o guarda-costas dá cena, respondendo que havia várias coisas para lhe ensinar. O protagonista, já achando o chefe, incita eles a se apressarem se vão lutar, pois estava ficando entediado. O guarda-costas então ataca, garantindo que o protagonista iria se arrepender das suas palavras, e destaca que ele parecia alguém fraco que nem conseguia se defender direito. O protagonista se esquiva dele com seus reflexos hiper mega bolados, como se não fosse nada, e ainda lhe dá tempo para mencionar que a sua técnica de punho não era muito boa, mas que só foi isso o suficiente para lidar com ele, e com isso lhe dá um soco, deixando ele inconsciente ao chão. O jovem Pan trêmulo aponta que este era o guarda-costas pessoal do seu pai, que era um praticante de 3º nível, e os outros, ao ouvirem isso, ficam surpresos, já que um cara desse
desses era uma raridade em toda a cidade. O que mais surpreendeu foi que alguém tão forte foi derrotado com uma facilidade por um garoto, e o protagonista ao seu lado surpreende os magnatas do mundo dos negócios e recebe uma recompensa do sistema, o remédio de rejuvenescimento, o que não foi nada de ruim. Tio Lin confirma também confuso, perguntando a Lin Wei o que estava rolando, e ele conta que Lin, o seu chefe, trouxe um assistente que estava brigando com o guarda-costas do Jovem Pan. O tio Lin com raiva aponta que Lin Nao estava ficando cada vez mais indisciplinado, e o Jovem Pan reclama com a família Lin, dizendo que estavam tratando seus convidados de um jeito muito desastroso. E o tio, submisso a ele, pede que se acalmasse, prometendo que lhe daria uma explicação, mas o homem indignado sugere que ele esquecesse o casamento que tinham com a sua família. Enquanto isso, a Imperatriz, voltando-se para o protagonista, faz com que ele soubesse que desconfiava dele, pois por algum motivo sentia que ele estava se beneficiando do ocorrido. Ela fica surpresa com a sua percepção aguçada, no entanto, ele decide manter isso em segredo do sistema, dizendo que simplesmente não suportava mulheres sendo insultadas. Mas ela não acreditou nele e olhou para ele, enfatizando firmemente que tem certeza de que havia alguma coisa escondida dela. De repente, o tio Lin aponta o dedo para ela, gritando com a garota, exigindo que ela não fosse ingrata, pois a família Lin a criou e sem se importar por ela ter nascido em circunstâncias humildes. A Imperatriz pergunta ao protagonista quem era aquele homem e, sem tê-lo visto antes, ele deduz que poderia ser um dos mais velhos da família Lin. O tio, ressaltando que a sua família de alta sociedade estava sendo humilhada por sua causa, manda que ele pedisse desculpas ao Jovem Pan e ao protagonista. Temendo que a Imperatriz fizesse algo ruim, o protagonista pede que ela deixasse a situação em suas mãos, mas ela o ignora e pergunta ao tio Lin se eles realmente eram considerados nobres e elegantes também. Ela deixa claro que para ela eram apenas pessoas sem virtude que só buscavam fama vazia, pessoas que usavam truques sujos, decepcionando seus ancestrais e também descendentes. Ela exige que se ele se gabasse de ter cuidado dela, quando na realidade só queriam que ela se aliasse à família Pan e deixando ele sem palavras. Ela pergunta, talvez ironicamente, se ele errou em algumas coisas que disse e, para completar, recomenda que, em vez de esperar que ele se desculpe, se preocupasse em guardar o seu túmulo, já que parece que não lhe restava muito. A humilhação para o tio Lin foi tão grande que ele caiu no chão cuspindo sangue, e o outro que se surpreendeu foi o protagonista, que não esperava que a Imperatriz fosse uma mestre da verborragia. Enquanto o tio tentava ficar de pé, ele exclamava que o que estava fazendo ultrapassava o limite da sua paciência, mas ela, sem levá-lo a sério, pergunta se ele não tinha mais nada a dizer, pois já estava na hora de ir embora. O tio avisa que tudo o que foi dado a ela seria tirado e ela seria expulsa da família Lin. Um homem intervém pedindo que esperassem e, se voltando respeitosamente para o protagonista, pergunta se ele poderia lhe dar a honra de conhecê-lo. Quase todos ficaram curiosos para saber quem era o seu professor, pois para ter esse talento ele deveria ser alguém especial, e o protagonista menciona que o mundo marcial é complexo e diverso, por isso não lhe convém se aprofundar nos detalhes da sua vida. É por isso que ele não interrompe, apontando com um sorriso que seria muito bom para ele contar quem era o seu professor, já que eles poderiam apoiar um ao outro. O protagonista afirma que não queria dizê-lo, mas que especificamente nunca teve um professor normal, e a única coisa que pode dizer é que teve a sorte de receber alguns conselhos de um especialista linguístico que entende. Ele pede que ele não se preocupasse e afirma que aquela noite não estavam lá para conversar sobre negócios, percebendo que o prota não tinha uma simples relação de amizade com a família Lin, ou que ele avisa que em todos esses anos ela não trouxe ninguém, e admite que se sentia mal, tranquilo ao ver o que ela estava cuidando da querida irmã. Os outros, assistindo esse murmúrio, consideram que Lin Wei era uma pessoa desprezível, que já há pouco queria se casar com a família Pan e agora estava tentando arranjar um outro noivado para ela. A Imperatriz, cansada de tanta conversa, pede ao protagonista que se apressasse para que eles pudessem ir para casa. Com isso, os dois vão embora enquanto Lin Wei se despede dele gentilmente. A pessoa loira diante se aproxima dele, informando que estava recebendo uma ligação. Assim que a Imperatriz percebeu que ligou com raiva, fez com que se assustasse, perguntando do que precisava. A garota ordenou que trouxesse 5 caixas de refrigerante, o que a deixou confusa, e vendo a sua reação, a Imperatriz olhou, indicando que não era só para sua casa, mas para todas as propriedades da família Lin. Lin Wei ficou confuso, perguntando o que havia rolado, e a Imperatriz, olhando para a pessoa loira com desagrado, recomendou que perguntasse a ela, destacando que uma simples empregada não deveria ousar murmurar sobre os convidados. Por sua vez, o prota sorriu porque não esperava que conseguisse ouvi-la quando ela o chamou de coitado. Desprezando a pessoa loira, ele avisa que se não terminasse o que lhe pediram, ele mesmo não deveria se preocupar em ficar na família Lin. Simplesmente sente, depois vemos o protagonista e a Imperatriz comendo em uma barraca de rua. O prota expressa o quão satisfeito estava, comentando que nada se comparava a um lanche noturno, enquanto a Imperatriz segurava o seu bronzeado. A Imperatriz mostra o quão feliz está com o refrigerante, mencionando que se tivesse gelado, seria ainda melhor. O prota, querendo agradá-la, compra uma cerveja para ela, garantindo que combina perfeitamente com comida de rua. Curiosa, a Imperatriz aceita a bebida e o prota a avisa de antemão que é uma bebida fermentada, diferente do que ela estava acostumada a beber. Ela experimenta e comenta que a diferença em relação à bebida alcoólica do teu mundo é muito grande, mas nota também que tem um leve gosto parecido com refrigerante. Ainda assim, o refri continuava sendo seu favorito e ela não trocaria por nada no mundo.
Vendo que teria que dividir a cervejinha com ela, o protagonista pensa que se bebesse direto da garrafa, isso equivaleria a um beijo indireto. Envergonhado, ele sai em busca de um sorvete para evitar essa situação meio que constrangedora que só esse povo sabe. Enquanto isso, a Imperatriz nota uma confusão nas proximidades. Alguns rapazes estavam judiando de uma garota que se recusava a sair com eles, claramente assustada. Eles insistiam dizendo que seria melhor para ela se livrar logo da dívida, e o menino tenta intervir timidamente, dizendo que aquilo não era legal, não estava certo, mas é intimidado e recua assustado. A Imperatriz por hora finge ignorar a situação e toma mais um gole da cerveja, e os rapazes seguram a garota à força e o chefe do grupo sorri de uma forma maliciosa, dizendo que ela teria que obedecer o mesmo contra sua vontade. Um deles, de camisa roxa, ainda tenta convencê-la, dizendo que era só para tomar uma bebidinha e nada mais. De repente, uma garrafa de cerveja voa e acerta o rosto dele. Caído no chão, ele pergunta furioso quem foi o babaca que fez isso. E a mulher responde com sarcasmo, dizendo que estavam querendo beber e que aquilo era só um pequeno presente, então não era para reclamar não. Os caras furiosos a cercam e a insultam, avisando que ela iria se arrepender brevemente. Minutos depois, todos os agressores estavam ao chão pedindo ajuda, gemendo e a chamando de monstro. E ela, tranquila, continuava comendo, pisando sobre o líder do grupo e dizendo que ela não iria embora ainda, afinal, tinham que terminar a bebida. Ela completa dizendo que eles mesmos trouxeram tudo aquilo sobre si e que agora estavam pagando pelo preço. A menina agredida agradece, explicando que os homens eram agiotas e que a estavam perseguindo e que o dono do bar da rua havia mandado cobrá-la. Então, de repente, a polícia chega e o prota, preocupado, pergunta à garota se ela poderia contar aos policiais o que realmente rolou. Com medo de retaliações, a menina recusa, pedindo perdão e fugindo. A Imperatriz sugere que eles também deveriam sair, mas o prota explica que não era tão simples, pois todos os presentes enxergariam eles como culpados, e quando percebia que os policiais se aproximavam cada vez mais, ele segura o braço da Imperatriz e diz que desta vez ser honesto não iria funcionar. Eles fogem às pressas e ela acaba ficando sem dinheiro. Mais tarde, já em uma ponte, enquanto recuperava o fôlego, o protagonista comenta aliviado que foi uma sorte não ter faltado aos treinos marciais. Caso contrário, ele não teria conseguido correr por aqueles metros tão distantes. Apesar da corrida, a Imperatriz sequer ofegava, o que deixou o prota um pouco encabulado com seu próprio cansaço. Ele ainda estava tentando entender melhor como aquela mulher recomendava que ela fosse mais cautelosa também. Isso faz ela lembrar de algumas coisas do seu passado. O protagonista então explica que naquele mundo, falsas acusações eram frequentemente usadas para distribuir reputações e destruir elas também. Boatos são sempre uma mistura perigosa de verdades e mentiras, e pela forma como que ela se comportava, ficava claro que não era do tipo que gostava de dar explicações. Por isso ele alerta, se ela não tomar cuidado, poderia acabar se tornando a vilã da história, uma ameaça ao mundo inteiro. A Imperatriz, olhando para o céu, responde friamente que ela não se importa com o que os outros pensavam a respeito dela. Mas o protagonista, confiante e sorrindo, diz que a partir de agora ela vai ter que seguir o que ele diz, e promete fazer de tudo para que eles não se metessem em mais problemas. De repente, a Imperatriz muda completamente de comportamento e com um olhar sedutor ela se lança sobre ele, perguntando se ele queria ir com ela para o seu mundo. O protagonista, com um olhar nervoso e visivelmente esquisito, percebe que havia algo estranho naquela atitude. Aquela mulher não era a mesma Imperatriz, e ele estava certo. Ela acaricia sua bochecha e explica que não era aquela Imperatriz antiquada e pede para que ele chamasse de Kinnan. Mais tarde, já no apartamento do protagonista, ele nota que o seu amigo gordinho não estava por ali, mas o que encontra é o loiro no sofá. Na verdade, que lá parecia um tipo de boneca. Enfim, o nosso protagonista estava muito envergonhado e resmunga que o amigo não podia deixar aquele tipo de coisa esquisita jogada por aí e corre escondê-la. Em seguida, ainda desconcertado, ele se volta para Kinnan e pede uma explicação. Ela revela que é um espírito de artefato que não tem nenhuma ligação com a verdadeira Imperatriz, a quem ela chama com certo desprezo de a bruxa. Conta que ficou reprimida dentro da Imperatriz por centenas de anos e que só conseguiu se libertar porque ela acabou ficando bêbada. Sentando-se confortavelmente no colo do prota, Kinnan faz ele corar ainda mais e pede um tempo para processar tudo aquilo, mas ela vai direto ao ponto. Promete transmitir a ele todo o seu conhecimento se ele libertasse ela de vez. Segundo ela, ao contrário da Imperatriz, que era antiquada, experiente e hostil, ela sabia muito mais coisas. Curioso e um pouco desconfiado também, ele pergunta o que exatamente ela queria dizer com liberta. Kinnan sorri, explicando que ele precisava infundir a energia espiritual nela para desfazer o selo de 3 e promete ensiná-lo mentalmente como fazer isso e pede que ele relaxasse. Mas ele sem querer acaba deixando ela inconsciente e suspira pensando que essa história de troca de corpos ainda daria muita dor de cabeça. Ele tava perdido, até eu tô perdido. Enquanto isso, em uma outra parte da cidade, dois rapazes caminhavam até a residência da influente família Wang. A irmã de Tiao os recebe na porta, lembrando que o jantar daquela noite era uma recepção de boas-vindas ao Sr. Wang, recém-chegado à cidade de Xiang. Ela comenta preocupada que foi estranho terem recebido uma notificação de última hora dizendo que ele não iria poder comparecer. Lin Wei teve que explicar a mensagem do Lord Wang e ficou visivelmente frustrado, enquanto os outros comentavam que a família Wang estava se dando ares. Mesmo assim, eles aconselham a manterem a calma, lembrando
lembrando que a estadia do Lord Wang na cidade era uma vantagem, já que até mesmo na capital ele é uma figura importante e respeitada. Se ele estava em Xi'an, nem as seitas marciais ousariam causar confusão, por isso o melhor a fazer era forjar um bom relacionamento com os Wang. Enquanto isso, o Lord Wang já tinha recebido os visitantes e sorrindo agradeceu pela visita, dizendo que agora poderia conversar com eles, já que a sua neta favorita havia retornado. Só que Tiao, carregando baldes d'água, ironizou a situação, perguntando se ele era a mesma favorita, porque se fosse, não estaria sendo punido daquele jeito. O velho justificou o castigo com naturalidade, fazendo com que Culto começasse a chorar, e aproveitou para comentar que a protagonista também era alguém realmente incrível e que todos iriam perceber isso quando a conhecessem melhor. De volta ao apartamento do nosso herói, vemos a Imperatriz admitindo que não esperava ter um dia tão leve e comenta que era tudo culpa do álcool moderno. Quando ela se olha no espelho, percebe um hematoma na testa e reclama da própria tolerância fraca ao álcool e exige silêncio e se desculpa, explicando que já fazia muito tempo em que não tinha um corpo físico. Enquanto bebia um leite para amenizar, o protagonista aproveita a perguntar sobre a segunda personalidade dela, Qin Nan, o que faz a Imperatriz cuspir o leite na hora. Chateada, ela pergunta se ele estava interessado nela e ele confirma dizendo que a tal Qin Nan havia se apresentado como um espírito de artefato que estava preso dentro dela. A Imperatriz confirma que isso é realmente verdade, explicando que quando um espírito se funde com o artefato, o poder aumenta dezenas de vezes. Assustado, o protagonista pergunta como é que esses espíritos eram obtidos e ela conta que o processo envolve extrair os vivos, remover a medula e separar o espírito do corpo. E então ela pergunta se ele se arrepende de não ter libertado Qin Nan, mas ele diz aliviado que não se sente culpado, já que ao menos sabe que ela, a Imperatriz, não quer tirar sua vida, diferente da outra que claramente tinha alguns planos maquiavélicos e sinistros. A Imperatriz se surpreende com as suas respostas e sorrindo diz que ele é inteligente, revelando que se ele tivesse libertado Qin Nan, ela o teria matado. O protagonista fica desconfiado ao ver o sorriso dela e começa a se perguntar se ela estava escondendo alguma coisa dele. Bom, claramente, né, prota? Em seguida, ela reclama de dores no ombro, achando que alguém tinha batido nela, e ele, tentando disfarçar, diz que pode ser de tanto tempo usando o celular e se oferece para fazer uma massagem. Nesse momento, o amigo gordinho chega com sacolas de comida e, vendo a Imperatriz, fica sem palavras pela beleza dela. Corado, ele diz que já comeu e já vai sair, mas antes acusa o protagonista de estar trazendo mulheres da sua casa sem sua supervisão e que, na verdade, isso era muito constrangedor. Ele estava no telefone com a mãe reclamando que ela sempre dizia para ele proteger a sua querida Vi, mas ela mesma não fazia isso. Tentando justificar, ele diz que também tinha o direito de estar no quarto. Enquanto os dois discutiam, a Imperatriz estava completamente hipnotizada por um cupcake, saboreando como se fosse uma iguaria dos deuses. O Gordolo, ao perceber a cena, ficou boquiaberto por ver que o prota realmente trouxe a famosa patroa Lin para casa, explicando que ela ficou bêbada no jantar e depois simplesmente desapareceu. Todo prestativo, o gordinho oferece mais cupcakes para a Imperatriz e começa a remexer numa gaveta, e o prota, desconfiado, pede para ele esperar e de repente se vê em choque ao vê-lo tirar uma sacola, algo que parecia podre. Desesperado, ele corre para impedi-lo, exigindo que oferecesse biscoito decente ao invés de que estavam escondidos nas meias sujas. Mas o gordo, como sempre, rebate dizendo que as meias estavam limpas e insiste em oferecer os biscoitos. A Imperatriz observa o lanche e curiosamente comenta que eles pareciam estranhamente familiares. Pouco depois, o gordo já estava de joelhos implorando para a Imperatriz ajudá-lo a conseguir ingressos para ver uma influenciadora super famosa. Ela havia acabado de ser contratada pela família Lin e o protagonista, lembrando das loucuras do amigo, recorda que da última vez ele gastou uma fortuna com uma streamer que acabou indo morar com o fã número 1. E o gordo terminou comendo miojo com lágrimas, mas o gordo jura que agora era diferente, dizendo que o apoio dele é sincero, movido apenas pela admiração e nada mais. Claro que o protagonista não acreditou em nada, já conhecendo o passado do amigo, mas tudo mudou assim que ele viu a foto da garota. Sem motivo aparente, a sua atitude vira completamente e ele, emocionado, promete que iria ajudar o seu amigo a conquistar o ingresso, custe o que custasse. Enquanto isso, a Imperatriz estava sentada desenhando alguns talismãs e o gordo, meio confuso, pergunta se ela apagou o estranho hábito de desenhar símbolos aleatórios. O protagonista responde que ela foi brincar em uma montanha e agora achava que era taoísta, então ele continuava lavando as meias. A Imperatriz então entrega um dos talismãs ao protagonista, pedindo que ele espalhasse pela casa e um fundisse uma energia interior. Ele, sem entender nada, pergunta para que servia e ela explica que é um arranjo simples para reunir energia, algo útil já que ele estava perto de avançar. Preocupado com punição divina, ele sugere que ela ficasse por perto, mas ela, séria, responde que ainda estava longe de ser digno de punição celestial e avisa que iria passar por alguns dias cultivando. Antes de sair, disse que ele estava livre para aproveitar como bem entender se quisesse. Com os dias livres, o protagonista já começa a planejar ver a bela influenciadora que o gordo mostrou. No dia seguinte, o evento acontece numa rua movimentada e vemos ele e o gordinho sendo recebidos pelo Zen, que entrega os ingressos especiais que o chefe Lin separou. Quando perguntam onde ela estava, o protagonista responde que ela teve um imprevisto e assim que Zen vai embora, o gordo, emocionado, diz que o prota é como um irmão para ele, não só por ter conseguido os ingressos, mas por terem ficado ali na primeira fila. O protagonista, curioso, pergunta por que da empolgação e aí o evento que estava rolando solto no meio da rua e o gordinho estava animado, explicando que tudo aquilo era para promover o desenvolvimento harmonioso da cidade. Para puxar à frente da campanha, convidaram ninguém menos do que Yin Yang, a influenciadora mais estonteante da atualidade, para ser capitã da polícia urbana por um dia. Bonita, famosa e
e agora símbolo da lei. Ela acenava, sorria e agradecia pelo apoio e, claro, a plateia delirava. Tinha até gente comentando que se ela fosse realmente da polícia se deixariam prender só pra ver aquele sorriso mais lindo de perto. O gordo, babando mais do que bulldog na laje de cachorro quente, cutucou o protagonista dizendo que Yan era uma verdadeira deusa. E até concordou, mas mandou aquela, que a beleza sozinho não é tudo, que uma mulher tem que ter conteúdo também. Só que ele não percebeu que ela ouviu, pois é, Yan escutou tudinho e ficou visivelmente incomodada. Logo depois o gordinho subiu ao palco e Yan, ainda no personagem de policial urbana, fez um discurso sobre apoiar os vendedores locais e construir uma cidade melhor. Mas aí ela tirou os saltos e do nada começou a pisar no sujeito com o chão como punição simbólica. A multidão delirou e até teve gente desejando ser o próximo a levar uma pisada da deusa da justiça. O cara no chão sorriu sinistramente agarrando a perna dela e soltou um "agora você não escapa mais". O clima ficou muito esquisito e enquanto Yan tentava se entender aquilo era improviso ou loucura, o prota empurrou o gordo e gritou pra ele aproveitar a chance e salvar a sua princesa. No estalo ele se joga no palco e começa a espancar o maluco e a multidão vai à loucura e parte pra cima também defendendo a sua rainha. Só que quando o protagonista tenta se soltar de Yan, não conseguiu e ela olhou com aquele olhar de superioridade e com sarcasmo disse se o aperto dele não era tão firme assim. Aí o cara percebeu que ela tinha ouvido ele falando mal dela, dizendo que talvez ela nem tivesse conteúdo. Yan sorriu dizendo que ele aguentaria o troco e foi nesse momento que o protagonista percebeu que a missão agora era correr pela própria vida. Fugindo da fúria de uma multidão apaixonada, ele gritava que ela era uma vilã manipuladora de mentes, mas ninguém queria ouvir. Todo mundo estava popotizado. Exausto depois da maratona que tinha corrido, o protagonista se encostou numa parede quando de repente apareceu aquele cara de óculos, sim, o mesmo que já tinha cruzado antes. Achando que o cara era um fã maluco de Yan, ele tenta explicar a situação, mas o sujeito saca uma espada direto no modo ataque. O prota desvia perguntando pra quem ele achava que estava atirando e o cara chama de pirralho, dizendo que só escapou de morrer por pouco daquela chamada Aero. Foi aí que ele percebeu a aura do cara era igual a dos inimigos que o atacaram na floresta. Usando seu passo instantâneo, o protagonista surge atrás dele e prepara uma esfera negra com a mão direita. Ele diz encarando que não adiantava se levantar com pressa, mas aí a confusão só acaba piorando e dois novos caras surgem, prontos para atacar de surpresa. Os três se lançam para cima do prota, que já de olho na recompensa estava. A coisa acabou complicando bonito, e sozinho ele sabia que não daria conta. E como se não bastasse, quem apareceu do nada? O gordinho. Sem nem perceber o caos, ele surge gritando que na próxima vez deveria se jogar em cima de Yan, mas ao ver a cara dos três brutamontes, para e pergunta inocente se ele havia chegado no momento ruim. A resposta veio em forma de porrada e apanhando no chão, o gordinho ainda gritava implorando que ele não podia morrer, pois ele ainda não tinha continuado com o seu sonho de formar uma linda família.